Essa daqui é minha gatinha nova, clã, ó. Essa daqui é a Niméria. Ela é bem jovenzinha. Então ela não tá muito acostumada. Ela tá com bastante medo. Mas ela é muito fofa, né? A minha gatinha nova pra vocês. Esse vídeo talvez seja mais pesado que o normal aqui no canal. Então já aviso, alerta de gatilhos. É uma parada que muitas pessoas se perguntaram. Muitas pessoas vieram me perguntar sobre o caso daquela criança que entrou num hospital veterinário, não foi? E acabou fazendo um massacre lá, um bagulho absurdo, sabe? Mutilando os animais, matando vários. Uma parada que, nossa senhora, foi muito triste, né? Chocou o Brasil, de verdade. Ainda mais por uma criança de 9 anos, que muitas pessoas pensam que a criança tem uma inocência muito grande, né? E essa criança com 9 anos já tá invadindo lugares, assim, fazendo maldades. E essa notícia aqui, basicamente. Criança vai lá e arrasta pra cima 20 coelhos, 3 porquinhos da Índia após invadir fazendinha, entre aspas, no Paraná. Conselho Tutelar acompanha o caso. Promotoria diz que o garoto será atendido por equipe multidisciplinar e que serão identificadas mensagens de ódio dirigidas à criança e à sua família para eventual responsabilidade dos envolvidos. Então, assim, você não pode xingar, né, essa criança, você não pode falar coisas ou desejar maus e tal, né, por mais que tenha sido um bagulho absurdo. E eles vão acompanhar para ver o que eles podem fazer com essa criança em relação ao tratamento. Uma criança de 9 anos foi apontada como responsável por maus tratos e mortes de animais que eram mantidas por um hospital veterinário em Nova Fátima, no Paraná. O caso ocorreu no domingo, dia 13, após um garoto invadir a área externa do hospital veterinário, onde funcionava uma espécie de fazendinha na qual os animais eram mantidos. Após pular a cerca, ele matou animais com chutes e arremessos contra a parede. O espaço foi inaugurado um dia antes e o garoto, que mora nas imediações, tinha visitado a fazendinha durante a abertura. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada ainda no domingo pela proprietária do local para atender a ocorrência que envolvia a morte de diversos animais e logo identificou o menino como responsável através das imagens das câmeras de segurança. De acordo com Lúcio Barreto, veterinário, um dos responsáveis pelo espaço, foram mortos 20 coelhos e 3 porquinhos da Índia. Nossa, que tristeza, né? Nas investigações, a Polícia Civil confirmou que o autor é criança e, por isso, ela não poderá ser autuada. Segundo a legislação brasileira, crianças menores de 12 anos não podem ser autuadas por atos infracionais, processo civil descartado. Os responsáveis pelo garoto, que mora com as avós, podem ser acionados na esfera civil e não criminal, mas uma eventual reparação vai depender do proprietário do hospital acionar a justiça para cobrar uma indenização dos danos. Entretanto, de acordo com Lúcio Barreto, isso não deve ocorrer. O caso tomou uma proporção que a gente não imaginava. O pessoal está falando muita coisa, tanto da gente quanto da criança. Eles culpam a gente pela criança ter entrado aqui, palavras de ódio para a criança também. O que é absurdo, afirma Lúcio Barreto, veterinário e um dos proprietários do local. Querendo ou não, fez uma coisa horrível, mas é uma criança de 9 anos. A gente não queria isso, na verdade a gente só queria que o menino procurasse ajuda, que a família procurasse ajuda para esse menino, para que não acontecesse coisas piores no futuro, desabafa. O Conselho Tutelar e o Ministério Público acompanham o caso. O Conselho Tutelar de Nova Fátima disse que está tomando as devidas providências de acordo com o Ministério Público do Paraná, a Promotoria de Justiça do município, para abrir um procedimento para apurar o caso. E o Ministério Público afirma que a criança vai receber acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Além disso, o Ministério Público esclarece que serão investigados casos de mensagem de ódio dirigida à criança para a eventual responsabilização dos envolvidos. Nova Fátima, no interior do Paraná, tem 7 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE. Isso chocou as pessoas, né? Basicamente todo mundo ficou olhando para isso e pensando: meu Deus, como pode uma criança ter toda essa frieza de pegar e fazer isso? Eu já trabalhei muito com criança, eu nunca falei sobre isso, né? Mas eu já trabalhei em um orfanato. Na época que eu tava fazendo estágio da faculdade, eu trabalhei em um orfanato por 2 anos. E também já trabalhei em outros lugares. Nossa, cara, eu já trabalhei em muitas coisas, mano, em escolinha e coisas do tipo. A minha mãe é professora, então eu ia muito pra escola também. Então, tipo, já passei muito tempo com criança e posso dizer pra vocês, inclusive, qualquer um que seja professor, pedagogo, lide com crianças, vai dizer que é muito mais frequente do que você imagina esse tipo de situação, onde você tem uma criança que faz maus tratos contra animais e outras coisas mais. Então é muito comum você ter crianças que fazem esse tipo de ação de crueldade, coisa do tipo, né? O que motivou essa criança a fazer isso, não sabemos ainda. O que sabemos é que ele foi lá um dia, né, antes, e depois ele entrou lá e matou os bichinhos.
O que me surpreendeu foi a falta de segurança do local. Se uma criança pode invadir o lugar, imagina em outras pessoas, né? Então tem que pegar e deixar esses animais num lugar seguro, pra ninguém pegar e pular. Embora que uma cidade de, 9 mil habitantes não vai, né? Ninguém vai se preocupar tanto com essa questão da segurança. Ninguém imagina que uma criança vai entrar lá e matar os bichos, né? Mas enfim, eu já conheci muitas crianças que tinham esse tipo de comportamento. Teve um caso até que eu lembro na escola aconteceu da professora ter pedido para as crianças desenharem, né, piscinas assim pro verão. E eu lembro que uma das crianças, tava todo mundo desenhando piscina azul, azul, azul com guache, aí uma criança desenhou uma piscina vermelha. E aí você chegava pra criança e perguntava: por que essa piscina tá vermelha? Ela falava: não, porque alguém tomou um tiro e morreu aqui. Criança pequena, de 9 aninhos também. Tomou um tiro aqui, morreu e tá sangrando, por isso ficou vermelho aqui tudo. E aí você, fica surpreso com esse tipo de coisa, né? Eu lembro que eu peguei esse negócio e levei pra minha professora da faculdade na época pra falar pra ela o que tinha acontecido, porque eu fiquei chocado com essa história. Mas aí depois eu aprendi a diminuir um pouco esse julgamento, porque eu acho que a criança, ela reflete muito do que tá ao redor dela, né? E, poxa, aqui a gente tá falando de uma criança que não tem os pais, né? Vai saber o que essa criança passa, o que essa criança tá refletindo, entendeu? A gente tem que parar de achar que as crianças, elas nascem já prontas para fazer as coisas. E quem pega e vai criticar essa criança, nossa, ela já nasceu um monstro, vai ser um assassino, vai matar um monte de gente. Não. Essa criança simplesmente acabou, né, tipo, sofrendo, apanhando, levando coisas que geraram esses comportamentos violentos. E tem muita gente falando sobre psicopatia na criança. E aí eu falo uma coisa pra vocês, não existe psicopatia de criança. Infelizmente, vocês que estão falando sobre psicopatia de criança, já troquei aqui. Tava trocando. Tem aqui um artigo, ó, do Senado, onde fala sobre os transtornos de psicopatia para criança, começo da adolescência, mas não existe psicopatia para criança. Você pode ver traços de desenvolvimento de psicopatia. E é importante você ter um bom tratamento durante essa época, né, quando você é criança, para você não ter percas de socialização lá na frente, né, para você conseguir ter uma melhoria da sua conduta. E o nome que se dá para esse tipo de coisa é desvio de conduta ou transtorno de conduta. No caso aqui, ó, tá até explicado aqui, ó, transtorno de conduta também é caracterizado por comportamentos específicos, como agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade e furto. A chamada psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial são diagnosticados, portanto, na idade adulta. Então não existe psicopatia quando a criança é criança. Parem de querer responsabilizar uma criança por ser uma criança, entendeu? A criança está em desenvolvimento. E é óbvio que podem ter coisas aleatórias acontecendo. Tem gente que tem muita maldade no coração porque essa maldade é colocada lá. As pessoas não nascem mal. Mas eu acho que a pessoa vai vivendo a vida e ela vai arrumando as respostas, entendeu? Se você é religioso, você vai falar sobre livre-arbítrio, você escolhe o que você vai fazer. Ah, não, mas foi o diabo que foi lá e falou com essa criança. Não, você escolhe o que você vai fazer. Deus te deu o poder para você fazer essas escolhas e é justamente nisso que você é julgado, entendeu? Se você fez uma maldade, não foi porque o diabo tava lá te enchendo o saco para você fazer, entendeu? Se você caiu, entre aspas, em tentação, não é porque o diabo tava te tentando, é porque você acabou escolhendo isso, você fez isso de bom grado. Vamos parar de pegar e terceirizar essas responsabilidades. E essa é uma criança, obviamente, que precisa de ajuda. Uma criança que está numa situação de fragilidade muito grande, entendeu? Uma criança que não teve os pais, uma criança que provavelmente deve ter vivenciado ali uns problemas e que acabou gerando esse transtorno de conduta, que inclusive pode sim vir a se desenvolver para ser uma psicopatia lá na frente, mas na imensa maioria das vezes não acontece. Não acontece de você pegar e desenvolver esse tipo de coisa, assim. Então, pode ser que a criança tenha sido violenta na infância dela, mas não necessariamente que ela vai continuar sendo violenta ou que ela vai se desenvolver de forma violenta, entendeu? Até porque eu acredito que esse momento vai marcar essa criança pelo resto da vida dela. Então, essa é uma virada de chave muito importante, entendeu? Eu lamento muito pelos animais. Eu sou uma pessoa que gosta muito de animal. Sempre gostei muito de animaizinhos. Sempre cuidei muito dos animaizinhos, sabe? Eu tenho muitos gatinhos, eu gosto muito desses bichinhos. E eu lamento de pensar que tem pessoas que fazem maus tratos a esse tipo de bichinho. Mas, cara, é muito mais comum você ver pessoas maltratando os animais do que ver pessoas fazendo o bem pros animais. Se você anda na rua, você vê vários animais. Pô, tipo, já falei a história do Alfredo aqui, não falei? Eu tenho um gato preto
que no caso é um gato que eu adoro, eu amo esse gato. E como foi que ele surgiu aqui na minha casa? Como foi que ele virou parte da minha família? Esse gato ele sempre vinha aqui, né? E ele ficava por aqui por um bom tempo. E aí chegava um ponto que aqui na frente de casa tem uma árvore, né? E aí a gente de madrugada, né? Tava sem sono, ia lá na janela olhar pra rua e via o gato preto deitado lá na árvore. Quando batia o sol da manhã, ele tava na porta de casa esperando a gente. E aí a gente fez muita amizade com ele, até demos o nome de Alfredo pra ele. E ele ficou famoso aqui no bairro, todo mundo gostava muito do Alfredo, coisa do tipo. E o Alfredo, sabe, passava a maior parte do tempo com a gente, sempre que ele podia, ia até o trabalho, ficava lá o dia inteiro, depois saía, fechava o trabalho, e ele ficava lá na árvore aqui da frente de casa esperando o outro dia, assim por diante. E a gente ficou um bom tempo assim, ficamos uns meses, até que um dia alguém fez uma maldade com o Alfredo, foram lá e quebraram a patinha do Alfredo, cara. Tipo, o Alfredo é um gato maravilhoso. É um gato que, tipo, é tudo de bom esse gato. E foram lá e fizeram uma maldade no Alfredo. Mataram não, machucaram o gato. Quando ele apareceu com a patinha quebrada, aí a gente falou, não pode ficar na rua o gato, né? A gente achava que o gato gostava de ficar passeando e coisas do tipo. Aí a gente deu os tratamentos pra ele, trouxe ele pra dentro de casa. E aí ele começou a morar com a gente. E desde então ele virou o nosso gato, né? Ele até teve um problema alguns anos atrás, né, de um problema renal que a gente descobriu depois que veio oriundo dessa fratura, porque a gente sabia que ele tinha machucado a patinha, a gente levou ele no veterinário na época, mas o veterinário não identificou que ele tinha tido uma fratura. E o fêmur dele, tipo, não tá assim mais ou menos, entendeu? Tipo, o fêmur quebrou e quando ele juntou errado. Então o Alfredo, quando ele vai no banheiro, coisa do tipo, ele tem que abaixar e ele sente dor. Então isso acabou fazendo com que ele não entrasse tanto no banheiro, não usasse tanto banheiro e tivesse problemas absurdos de pedra no rim. E aí ele começou a ter várias obstruções renais e a gente teve que fazer uma cirurgia nele de emergência. Foi uma época que a galera salvou o Alfredo, fizeram uma vaquinha aqui na internet, né? Me pagaram dinheiro, eu fui lá e fiz todos os tratamentos e o Alfredo tá vivo por causa de vocês, sinceramente, entendeu? Aí ele fez uma cirurgia, passou por esse problema, agora ele não tem mais esse problema, tá vivendo muito bem aí. Se vocês verem o Alfredo, só não pego ele agora porque ele tá lá fora, né? Eu não quero pegar e ficar enchendo o saco dele, mas ele tá muito bem, muito bonito, a gente ama muito ele. E assim, eu fico pensando, por que leva uma pessoa a fazer mal pra um gatinho desse, sabe? Um bichinho tão bom, sabe? O Alfredo é muito bom, ele vai com qualquer um, sabe? Se você chegar aqui em casa, ele deita em cima de você, ele vem, ele nunca me mordeu, ele nunca me arranhou, nada. Posso fazer o que eu quiser com esse gato que ele nunca faz nada. E a pessoa vai e machuca ele, sabe? As pessoas fazem esse tipo de maldade o tempo inteiro. O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas escondem esses segredos obscuros delas, né? Atrás de outras coisas, sabe? Atrás de um manto, vamos dizer assim, né? Dos segredos. E aí você é super de boas na internet, você mostra lá que você é muito... que você tipo, é moral, bonito, correto, mas aí você vai ver você faz esse tipo de coisa por trás, entende? Muita gente faz isso. Eu lembro que o meu pai fazia maldades com os animais, sabe? E eu ficava, tipo, muito triste com isso. Acho que, sei lá, meu pai era uma pessoa muito ruim, né? E não necessariamente porque meu pai era uma pessoa muito ruim, eu me tornei uma pessoa ruim, entendeu? Muito pelo contrário. Então fica ao seu dispor essas escolhas, né? Então isso é uma coisa importante da gente entender. E isso é uma coisa importante também para a questão da nossa cabeça. A gente faz as escolhas. A gente pode ser influenciado, sim. Por exemplo, uma pessoa que tem psicopatia ou está desenvolvendo uma psicopatia, ela pode ter menos empatia. E aí talvez um desses acessos de fúria, coisa tipo, fazer uma maldade, seja com uma pessoa, seja com um animal, né? Seja qualquer coisa que a pessoa faça de maldade e, tipo, a pessoa escolhe fazer isso. Não tem uma mão ali invisível fazendo você fazer esse tipo de coisa, sabe? E esse garoto, infelizmente, tomou uma decisão dessas obscuras, né? Que acabou viralizando e aparecendo na internet inteira. Mas é só uma criança, ele não é responsável pelos atos dele ainda, né? E ele pode sim estar desenvolvendo um transtorno de conduta, mas com ajuda ele pode ser colocado, né, num caminho melhor e pode ter mais apoio também, né? Então eu acho que tem vários problemas aí acontecendo no meio disso tudo e não é porque o garoto fez essa maldade aí absurda que a gente tem que pegar agora o garoto e colocar numa dama de ferro ou pegar naqueles negócios que estica a pessoa e arrancar os 4 membros dele, não, né? Eu acho que violência gera mais violência dentro da sociedade, né? Eu acho que é melhor a gente pensar no que a gente está julgando e como que a gente pode apoiar e ajudar essa família, né? E falando sobre essa questão, eu só fico muito triste que tenha acontecido, de verdade, porque como eu disse, eu amo animais e foi chocante, de verdade.